Salve, salve, tripulação, beleza? Aqui estamos no JP, sejam extremamente muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal JP Tenebris. E dessa vez voltando aqui falando de manhwas, faz um tempão que eu não falo de manhwas. E agora voltando aqui falar de manhwas, dessa vez dando uma espécie de listinha pra vocês, fazendo um top 5 manhwas que eu recomendo muitíssimo vocês lerem, ok? Antes de qualquer coisa, nessa lista vai ter manhwas de ação, de comédia, de romance, um shonen basicão, sobrenatural, fantasia, enfim, vai ter gêneros de todos os tipos, para todos os gostos, nem todos, mas muitos gostos, com certeza vai ter nesse vídeo aqui. Então vamos com o primeiro manhwa dessa lista, Elecet. Kaden, um usuário misterioso de habilidade que se esconde dentro do corpo de um gato de rua. Mais tarde ele é pego por Jinwoo, depois de ser ferido após uma briga com outro usuário de habilidades. Ele tem uma personalidade teimosa e mandona. Jinwoo, um garoto do ensino médio, energético e falador que adora gatos. Ele é muito gentil e também parece ter uma habilidade especial. Basicamente a história é isso, essa sinopse de Elecet. A gente vai ver a história de Jinwoo e de Kaden nesse mundo de despertados, né, de poder, despertados de habilidades que tem nessa trama. Você já tem mais de 200 capítulos, está no capítulo 266, no momento que eu estou gravando esse vídeo. É um manhwa muito completo, um manhwa que talvez se aprecie em algumas ideias, talvez ele seja um pouco lento em outras, mas é um manhwa muito bom e muito bem construído. Com certeza um dos melhores manhwas de ação que tem hoje em dia, os melhores shonens que tem hoje em dia. Fala um pouco de sobrenatural, enfim. Tem uma comédia bem bacana em relação aos gatos também. O próprio Kaden em si. Tem vários outros personagens interessantíssimos que vão ser introduzidos durante a obra. Enfim, é uma excelente obra, uma excelente série que eu recomendo muito vocês verem. Nota 9 de 10, com certeza uma excelente opção para vocês lerem. O segundo manhwa dessa lista é My Disciples Are Constellations. Tem um outro nome, mas eu não me arrisco a falar. 300 anos atrás, Kim Hyun-oh derrotou o Rei da Destruição, Brace, o dono da Torre da Destruição, e assim evitou que o mundo todo fosse destruído. Kim Hyun deveria ter morrido, no colapso da Torre da Destruição, reencarnou 300 anos depois no corpo de um jovem de 17 anos, chamado Kim Jong-hyuk. Ele acaba descobrindo que as constelações que foram criadas enquanto ele estava morto, e também são seus próprios discípulos que estão e procurando já tem 300 anos. É uma sinopse um pouco confusa, mas basicamente aqui, vamos lá, exemplificar. Ele era meio que um cara super fodão que derrotou outro cara super fodão, e seus discípulos se tornaram caras super fodões, e eles são meio que cultuados como divindades. E basicamente cada um dos seus discípulos, que são essas novas divindades, estão atrás dele. E ele quer apenas atrás das suas armas antigas, pai e tal. Mas como diz, ele tá no corpo de uma porra de um adolescente, que é um adolescente pobre. Vale destacar, ele é pobre, ou seja, ele vai ter que saber como é ser pobre, o que é triste, porque eu acho que ser pobre na Coreia é tão ruim quanto ser pobre no Brasil. Mas enfim, a questão é que ele vai ter que meio que esconder as suas verdadeiras intenções, sua realidade, dos seus colegas, das suas pessoas que estão ao redor dele. Vai ter muitas coisas interessantes nesse manhwa. É um manhwa que tem poucos capítulos no momento, tem 38, está em lançamento ainda. Diferente de Elecet, ele ainda é um manhwa que está ainda digamos, na sua fase inicial de construção geral de mundo. Então é uma boa oportunidade de você acompanhar algum manhwa meio que do início. Eu acompanho ele desde o capítulo 14 e ele é muito bom, de verdade, um dos melhores, 100%. O próximo mangá dessa lista é o incrível The Girl from Random Chatting. Esse por muito tempo foi o meu manhwa favorito. Um romance com slice of life e também shonen. Cara, ele é muito bom. Choi Jong-woo, eu não entendo os nomes coreanos, nunca vou conseguir entender. É um garoto que odeia a escola por causa das traumas do passado. Todo mundo tem isso, cara, eu também tenho. O que fizeram ser um recluso social. Seu único momento de felicidade é quando ele se socializa em um chat aleatório. Enquanto ele navegava por esse chat, ele conhece uma garota que é da sua escola. Mas mal sabia ele que seria o começo de inúmeros acontecimentos que mudariam sua vida para sempre. E como eu já li esse mangá, esse manhwa, que já tem quase 300 capítulos, no momento está no 297, eu digo com uma total tranquilidade que sim, mudou muito a vida dele. O cara sofreu pra caramba. Eu vou te contar, viu? Se você quer... É uma história de um protagonista que era um tremendo ninguém no início e depois vira meio que um caba fodão. Mais ou menos, não é tão fodão assim, mas... tá aí a história, tá aí só pra vocês. É uma história muito boa mesmo. Tem um romance muito bom. As personagens, as heroínas são excelentes.
O protagonista, ele não é odiável, de longe disso, é um protagonista muito ok. Tem algumas decisões questionáveis, mas ainda assim ele é ok. Tem personagens muito bons em todos os aspectos, enfim, muito bom. O par romântico dele, durante a série, meio que fica mudando, mas bom parte do tempo foi um dos que eu mais gostei, uma das partes melhores do mangá inteiro, do manhwa inteiro. Enfim, muito bom. Fica nessa lista com certeza. Você tem que ler se você gosta de romance. Se você não gosta de romance, dá uma chance que esse aí vai te surpreender, eu te garanto. Quarto manhwa dessa lista é Hero Has Returned. É um manhwa controverso, mas ele é bem bonzinho também. Sinopse basicamente é assim. Kim Min-soo é um herói que salvou o outro mundo como o único pensamento de voltar para casa. Ele salvou o mundo, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Então ele decide destruir o mundo inteiro. Essa é uma história, né, que basicamente é sobre os últimos momentos dos heróis e uma realidade fria sem final feliz. Eu vou dar uma contextualização, mais ou menos. Basicamente não tem aquelas historiazinhas de Sekai que o herói é convocado no mundo pai e tal, né? Bom, isso aqui basicamente é o que acontece depois. O que poderia acontecer depois que esses heróis voltam para o seu mundo normal. Basicamente esse cara, ele perdeu tudo, toda a sua família desistiu dele, pessoas se suicidaram, que isso que eles amavam não existia mais, ele perdeu tudo e decidiu matar todo mundo. Basicamente isso. É basicamente essa história. Tem outros personagens, que são outros protagonistas, tem outros heróis. É muito interessante ver essa narrativa, mas não é um manhwa pra todo mundo. É um manhwa bem pesado, mais pesado que qualquer outro aí que eu falei. Vai da sua escolha, então tem esses riscozinhos se você se sente um pouco desconfortável com muita violência. Muita mesmo, talvez não seja pra você, mas ele é top também. E fechando, iremos falar do meu primeiro manhwa que eu li, Unordinary. Esse aqui já tem vídeo aqui no canal, tem alguns vídeos, inclusive os vídeos mais vistos do canal são de Unordinary. Enfim, o mundo não é perfeito. Aprender a lidar com as suas falhas é uma parte normal da vida, mas chega um ponto onde essas imperfeições criam uma esmagadora realidade. E a realidade que é algo que precisa mudar. Basicamente, esse manhwa já tem mais de 300 capítulos, é o manhwa que tem mais longevidade desde que eu estou falando. Tem 319 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Conta a história do John, de Seraphine, de Arlo, enfim, de vários outros personagens incríveis desse universo. É um manhwa muito bem concreto em certas partes. Tem uma parte aí que ele é bem ruimzinha mesmo, que nós vemos algumas partezinhas do John sendo muito babaca. Mas tirando essa parte aí, o manhwa ele segue uma linha bem linear, segue uma linha bem boa, uma história bem coerente com o que é, de fato. Eu gosto bastante. Pecar em algumas partes, obviamente, mas é uma história muito boa e com certeza merece ser vista por muita gente. Eu recomendo com certeza. É um dos meus manhwas favoritos, sem sombra de dúvidas. Ficamos por aqui, muitíssimo obrigado se você assistiu esse vídeo. Likes, sininhos são sempre importantes pra gente continuar crescendo cada vez mais. Então é isso, pessoal. Aproveite os mangás, espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Valeu, falou e fui. Bebam água e tchau.